Se nós pensarmos nos conjuntos de países que hoje formam os países de língua portuguesa, nós veremos que entre eles, mais do que uma colonização comum e uma língua comum, existem desafios comuns. Um desses desafios é pensar nas necessidades de pesquisa em saúde e como resolvê-las. Sem dúvida nenhuma, existem pontos comuns na agenda desses países. Um deles são as chamadas doenças negligenciadas, ou melhor, nós poderíamos dizer que são doenças sociais, porque atingem mais as pessoas pobres e que vivem em condições adversas de vida, de sustentabilidade, e pensar em como esses países podiam, reunindo essas questões e aproveitando a sua língua comum, fortalecer e convergir seus objetivos. Especialmente o Brasil e Moçambique têm uma larga tradição de trabalho em comum. Infelizmente, ela ainda não é suficiente para as nossas necessidades nem o nosso desejo. Seria preciso fortalecer mais essa relação, talvez construindo projetos onde os doadores entendessem as especificidades desse conjunto de países. Do conjunto desses países, alguns países têm condições de maior vulnerabilidade em relação a outros. São Tomé e Príncipe é um desses países, porque a maioria da sua população vive em condições de difícil acesso aos serviços de saúde e serviços de saúde com uma menor resolutividade do que outros países de língua portuguesa. É óbvio que os países de língua portuguesa que hoje têm mais avanços nesse campo, como é o caso de Portugal, de Brasil, mesmo Moçambique em relação a São Tomé, tem quase um dever que é ajudar esses pequenos países mais vulneráveis a, por exemplo, a treinar pessoas, a melhorar os seus diagnósticos epidemiológicos e construir soluções. No caso de São Tomé e Príncipe, já existe alguns acordos em andamento, e eu acho que isso, um dos caminhos é usar toda a expertise acumulada nos países mais avançados de língua portuguesa para os países que são mais vulneráveis. O Brasil vive hoje um grande momento para a pesquisa. Quando a gente olha o momento, a gente acha que isso quase parece um milagre, mas não. Há 20 anos existe uma comunidade científica forte, organizada, trabalhando para que essas mudanças acontecessem. Elas de fato aconteceram porque nós iniciamos em 2003 um governo comprometido com algumas das questões democráticas, como é a questão da pesquisa em saúde, e conseguiram entender a importância disso alocando recursos. Então, o que aconteceu no Brasil? Uma decisão política, um engajamento da comunidade científica e uma decisão técnica no Ministério da Saúde de alocar recursos. Por que a gente não vê isso nos outros países? Porque em muitos países permanece a ideia que a pesquisa em saúde é um assunto para os países desenvolvidos e não é uma prioridade para países que têm outras necessidades. Mas isso é um engano. Todos os países precisam de sistema de pesquisa em saúde, porque só os seus próprios sistemas serão capazes de identificar as questões mais relevantes para aquele sistema de saúde, investigá-las e resolvê-las. Soluções não virão de fora, nós temos muito a aprender com a base técnica mundial, mas é muito importante que qualquer país, por menos desenvolvido que ele esteja, ele se comprometa a fazer pesquisa em saúde. Que tipo de conselho nós poderíamos dar para esses países e para os pesquisadores? Primeiro, é preciso uma forte advocacy, sempre.
advogar a ideia que pesquisa em saúde faz parte da ideia geral do sistema de saúde. Não se pode pensar num sistema nacional de saúde sem pensar no seu componente de pesquisa. Segundo, é preciso de fato engajar os diferentes atores, pesquisadores, policymakers, usuários, políticos, na ideia de que a pesquisa ela é vital para o desenvolvimento, ela é um investimento para o desenvolvimento. O que a gente pode fazer é construir, com a ideia de advocacy, alguns instrumentos que eu considero fundamental. Um deles é uma política no país, discutir a política amplamente e discutir uma agenda de prioridades. Na construção dessas duas ferramentas, é possível criar um ambiente que torne propício que os países comecem a entender a real necessidade de pesquisa em saúde. Eu acho que são os passos que o Brasil seguiu recentemente, construiu uma política, construiu uma agenda e, com isso, conseguiu engajar amplos setores da sociedade no mesmo momento, no mesmo cenário. Atualmente, eu acho que a maior ajuda que os países de língua portuguesa podem trocar entre si é a formação de recursos humanos e a construção de projetos juntos. Nós temos hoje, com a modernidade, alguns instrumentos excelentes. Nós podemos trabalhar via internet, porque temos a mesma língua, nós podemos usar as mesmas publicações, porque temos a mesma língua, e nós temos possibilidade de construir projetos voltados para a mesma necessidade de saúde, porque nós temos os mesmos problemas. Nem sempre para isso são necessários muitos recursos. E, principalmente, nós podemos pensar em programas de capacitação, onde pessoas de países menores venham aos nossos países que estão mais estruturados na saúde, na pesquisa em saúde, para serem treinados. Isso também não implica num grande volume de recursos. Eu acredito que falta mais um componente estratégico na relação entre a cooperação entre esses países do que recursos. A partir do momento que nós consigamos estabelecer estratégia, provavelmente nós vamos conseguir fazer isso com uma quantidade de recursos possível dos países suportarem. Eu acho que existem muitas razões para que todos os países da língua portuguesa trabalhem juntos. Uma das principais no campo da pesquisa em saúde, especialmente, é que o mundo da pesquisa em saúde ele é quase absolutamente em inglês. E isso cria uma barreira, se não para os pesquisadores, que muitos dominam a língua, mas principalmente para gestores, tomadores de decisão, usuários, pessoas da comunidade, que têm muita dificuldade em acessar, por exemplo, um site importante como é o do Global Forum ou o do CORED. Então, é muito importante para nós, por exemplo, produzir um site como o do CORED em português, porque isso facilitaria para um grande número de pessoas o acesso a informações que são importantíssimas. Então, eu acho que nós devemos trabalhar no acesso a informações, e isso implica em os países se organizarem para onde as fontes de informações forem preciosas, importantes, nós trabalharmos numa espécie de tradução dessas informações e, com isso, uma maior capilaridade delas.